falar que o impasse envolvendo as emendas parlamentares provocou uma crise nas relações entre o Congresso e o governo. Ao longo da última década, os deputados conseguiram a garantia de uma quantia grande de verba para seus redutos políticos, sem depender da generosidade do presidente ou dos seus ministros. Agora, com as emendas bloqueadas, o Planalto é pressionado a entregar mais ministérios para partidos do Centrão para garantir o apoio no Congresso. O governo já havia sinalizado trocas pontuais da equipe e planejava dar mais espaço ao PT na esplanada. Porém, se as emendas continuarem bloqueadas, interlocutores do Planalto acreditam que esses planos vão mudar. Mas já há uma informação nova em relação à liberação dessas emendas. A gente vai trazer aqui, mas isso deu muito pano para manga. Inclusive, isso é utilizado durante a campanha, né? Aliás, antes da campanha, porque os prefeitos sobem no palanque e agradecem os deputados. Olha, a emenda é de tal deputado, e aí constrói uma praça, constrói algo que às vezes é até inútil para a população, só que isso ainda é um mecanismo, uma moeda de troca bastante utilizada no nosso país, né, Valadão? Exato. Essas emendas, geralmente, elas são usadas para asfaltar a cidade, construir uma nova creche, fazer uma nova escola, enfim. Isso barganhado pelo deputado lá em Brasília para trazer aqui para o município. E agora, vendo todo esse impasse envolvendo essas emendas e o governo e o Centrão controlando em troca de, que a gente está vendo, em troca de ministérios, é bem a cara do Brasil. É o toma lá da cá, o que você vai me dar em troca daquilo que eu vou fazer por você. E nesse contexto, o PT se enfraqueceu. O PT ele não foi hábil e não teve essa flexibilidade de conversar aqui. E agora com essa trava ainda com o Flávio Dino segurando, eu não sei como que eles vão continuar tratando isso daqui. Mas o PT, ele busca... Eu venho falando isso há muito tempo quando eu venho aqui na Jovem Pan. O PT ele não foi capaz de montar estratégias de melhorar o seu espaço. Tanto que a gente viu as eleições, o quanto que o PSD e os outros partidos de centro ganharam mais espaço e o PT se enfraqueceu. E eu disse que isso ia acontecer aqui. E ainda fui até criticado na época. Mas onde já se viu? O PT tem muita força. Eu não via dessa maneira, como eu também não estou vendo o que está acontecendo agora pelo esse controle que o centro tem de tomada de decisão. Porque é isso que comanda lá dentro. O grande poder de decisão não está mais na mão do PT. Então ele tem que ser flexível, tem que fazer essas concessões para ter essa governabilidade, é assim que eu vejo. E você, Bellucci, você acredita que será possível uma negociação em relação às emendas, até mesmo aos mais ministérios, se continuarem nessa questão? Veja, David, houve essa tratativa, vamos colocar assim, esse alinhamento de posições entre executivo e judiciário na figura do Flávio Dino, que acabou sendo uma espécie de passa-moleque no Congresso, depois readequou para as emendas da saúde, mas ficou assim uma espécie de alinhamento, até porque o executivo se sentia-se acuado pelo Congresso com a quantidade e o valor das emendas, e o judiciário, com o pano de fundo de exigir transparência, alinhado ao governo. E quando ocorrem essas situações, nem sempre é possível prever todas as consequências. E o Congresso, muito hábil, esperto e sempre buscando o seu próprio interesse, já pensou na estratégia de perdemos as emendas, então vamos para cima dos ministérios, já que o governo é um governo fraco, ele não é articulado. As políticas públicas do governo se operam nos ministérios, por isso que é um grande interesse, porque os orçamentos são gigantescos, especialmente o Ministério da Educação, da Saúde, tem orçamentos muito grandes e são muito cobiçados. Então, especula-se até o formato da nossa democracia, já que as emendas são usadas essencialmente em municípios pequenos. Tivemos a maior taxa de reeleição de prefeitos, especula-se, eu acredito também, que muito por conta dessas emendas que ajudaram a reeleger os prefeitos, foi uma taxa enorme de reeleição deles. Então, a gente é uma federação só no nome, na prática acaba não sendo, e que se rediscuta esse papel essa questão dos ministérios, até porque a gente vota, por exemplo, num presidente da República, ele vai nomear mais de 30 pastas, dos quais, por exemplo, na eleição, Lula não mencionou nenhum nome, que foi até uma cobrança, o Bolsonaro mencionou, vou manter esses ou aqueles, e o Lula não mencionou nenhum ministério e depois voltou a mesma turma do atraso dele, vários, e hoje menos conhecidos ainda, porque antes você tinha a figura do ministro, era uma figura de autoridade, se tinha algum caso de
acusação de corrupção, ele já saía do cargo, já se licenciava para deixar o trabalho seguir. Mas agora não, os ministros são investigados, ficam no cargo, há uma institucionalidade que foi para as cucuias, viu, David? E sua opinião, Raquel Galinatti? Eu ainda acredito que realmente foi no mínimo uma coincidência positiva ao governo federal, a necessidade e exigência de transparência no repasse das emendas em relação a todos esses parlamentares, algo que nunca ocorreu. As emendas sempre foram livremente motivo de barganha para propositura de leis ou até mesmo aprovação de projetos de leis e como barganha política mesmo. Agora, gostaria que se criasse um padrão nessa transparência eterna das leis, das emendas a serem repassadas. Mas eu não acredito que, flexibilizando as emendas, os parlamentares não esquecerão as emendas. A base dos parlamentares estão exigindo a contraprestação. Estamos há 2 anos antes da reeleição. Esses parlamentares buscam na sua base a reeleição. É necessário, sim, o cumprimento de compromisso. Então, não haverá uma frouxidão para que essas emendas sejam repassadas. Então, eu não vejo ali o não repasse de emenda por uma tratativa por ministérios. Eu acho que são assuntos diversos. Claro, o pleitear ministérios para ter mais espaço no governo federal é algo que iria ocorrer com as emendas sendo repassadas ou não. São assuntos diversos. Mas algumas pessoas consideram que a proximidade que o Dino tem com o presidente Lula até mesmo teria sido a motivação para esse bloqueio e todo esse imbróglio. A ver, né, Rodolfo? E com toda razão nesse caso, e com toda razão, absoluta razão, eu diria, porque o Flávio Dino é um conhecedor da lei, já é um professor, é um doutor em direito e sabe muito bem dessas prerrogativas, principalmente para onde ele quer levar toda essa novela das emendas, né? Mas aqui eu faço uma outra reflexão, concordo com todos os meus amigos de bancada aqui, quando dizem sobre as emendas, mas eu trago uma outra reflexão e eu convido você a participar desse pensamento comigo, porque nos últimos 2 anos o Lula teve uma queda de braço gigantesca com o Arthur Lira, tá? Que detinha, nesse caso aqui, o poder dessas emendas. O Lula não quer passar por isso novamente. O Lula realmente ele não quer passar por isso e é uma forma dessas emendas, tá? Dessas emendas perderem força para o novo chefe, o novo capitão, o novo presidente da Câmara dos Deputados. Então ele já está sinalizando ali que as coisas vão ser bem diferentes nos próximos 2 anos. A gente lembra aqui que o Arthur Lira deixou de assinar algumas coisas porque as emendas não chegaram, né? Se você pegar notícias de 1 ano atrás aí, você vai ver lá a queda de braço do Lula com o Arthur Lira justamente por conta das emendas que foram prometidas e não chegaram. Ora, agora eles estão chamando a responsabilidade para eles, sinalizando que daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Mas, claro que diante de tudo isso, nos bastidores ali de Brasília, muita gente fala que, porque a gente relembra, né, que a presidência das casas vai ser agora em fevereiro, principalmente da Câmara, e caso o Hugo Mota, que é cotado para suceder o Arthur Lira, não se colocar mais firme nessa situação, pode ser que ele nem vá se tornar presidente. Você acredita nisso, Valadão? Olha, é a grande dúvida e aí está todo mundo antenado para ver a movimentação que vai acontecer. Se ele não for essa pessoa que vai ser capaz de conversar, de ter essa flexibilidade, de fazer essa articulação e ele não conseguir transferir isso, voltar isso para os deputados, eu creio aí que pode ser que isso nem aconteça, tá? Agora é a hora de ver a movimentação, como que vai os bastidores, né? Isso é mais um trabalho de bastidor que vai ser feito, o governo tá com a mão no dinheiro, tá segurando e vai ali negociar para ver quem é que no final vai ter esse controle. Eu vejo dessa maneira como está se desenhando tudo aqui. É porque o Hugo Mota, né, há um certo consenso de que ele pode ser, sim, o sucessor de Arthur Lira. A ver também, porque ainda até fevereiro tem chão e na política muita coisa pode acontecer, mas pelo desenho político que já se a gente vê essas sinalizações, pode ocorrer isso, né? Não, pois é, pode ocorrer. O cenário todo está desenhado para o Hugo Mota ser eleito com larga vantagem. Vide tanto a bênção do Arthur Lira quanto dos demais partidos. Ele conseguiu reunir esquerda e direita, reunir
todo mundo, e para se cacifar nesse posto, ele, né, faz uma série de promessas que depois vai ter que cumprir. O Arthur Lira não necessariamente cumpriu todas, vídeo a questão da anistia, ela tramitava na CCJ, e ele resetou o tema, criou uma nova comissão, então nem todos os acordos são cumpridos, e como a política é dinâmica, o acordo de hoje ele sofre uma flexibilização amanhã, a depender da pressão popular e da mídia. Agora, eu imagino que tudo esteja caminhado para o Hugo Mota, ele é um jovem. Quando você é abençoado, cacifado por um cargo desse tamanho, como presidente da casa, você é uma pessoa antes. Depois que você pega a caneta na mão, o poder na mão, aí é que a gente vai ver. E a história nos mostra que muitas vezes esse suposto desconhecido, quando pega a caneta na mão, não costuma ter tanta obediência assim ao seu padrinho, é o que a gente vai ter que observar, David.